Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o governo americano que, sob o comando do Trump, mudou toda a história sobre a origem do Covid, né? É lógico, a gente já sabia, né? Até a imprensa tradicional socialista já reconhece que a hipótese de vazamento do laboratório de Wuhan é a hipótese mais provável. Mas agora a Casa Branca criou um site em que fala exatamente isso aqui, ó, a verdadeira origem da Covid-19. E aí fala aqui, ó, o vírus possui características biológicas que não são encontradas na natureza. Os dados mostram que todos os casos de Covid seguem um único vazamento, uma única introdução em humanos, o que é contrário a todas as pandemias anteriores, em que houve vários eventos de passagem do vírus, né? Ou seja, ele lista aqui as evidências de que, obviamente, era o laboratório de Wuhan. Isso daqui, cara, chega a dar um arrepio na espinha, porque se você pegar o meu vídeo, aqui ó, 5 anos atrás, esse vídeo meu não tá mais no YouTube, porque né, o YouTube, com toda a censura, eu quase perdi meu canal na época da pandemia, porque eu apontava esse caso explicitamente, né? Tive vídeos strikeados e coisa e tal, quase tive 3 strikes, se você tiver o terceiro strike, você perde o canal. Então eu apaguei todos esses vídeos do meu canal original no YouTube. Mas ainda tem aqui no BitChute, ainda tem o meu vídeo original aqui, ó, 5 anos atrás. Isso aqui ó, foi 2 de fevereiro de 2020. Antes do carnaval aqui, ó. O vídeo meu do carnaval tá depois aqui, ó. Você pegar aqui, ó, o carnaval, falando do carnaval de 2020. Ou seja, isso aqui antes do carnaval, eu falando exatamente essa história. É realmente impressionante isso. Essa notícia foi sugerida por Eu Levo, a Farofa e a Galinha, Riobaldo Jagunço e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Esse caso aqui mostra muito o que eu falei para vocês. Não é que a Covid tenha... Eu não acredito, tá? Eu ainda não acredito que tenha sido de propósito, que a China liberou esse vírus de propósito para causar uma pandemia e prejudicar o Trump e prejudicar o Bolsonaro. Não acho que foi isso. Mas que, uma vez que houve o vazamento, a esquerda internacional resolveu, vou usar essa parada para tentar abalar o Trump e tentar abalar o Bolsonaro. Eu não tenho dúvida nenhuma. E a prova mais cabal disso é que já há bastante tempo que a imprensa tradicional socialista falava que não, é verdade, realmente o vírus pode ter tido origem no laboratório de Wuhan, né? Sabe qual é a manchete do G1 agora aqui, ó? Casa Branca aponta que suposta verdade... Já tô falando, não, que não pode, que falou, tá errado. O Trump não pode, é fake news. Quando era a própria imprensa falando, não era fake news, não. Mas agora que o Trump falando, aí é fake news, aí não pode. Né? Usaram isso contra o Trump, usaram isso contra o Bolsonaro. Aqui, ó. Esse aqui é o site da Casa Branca. Se você digitar aqui, ó, covid.gov, você chega exatamente nesse site, né, que é Casa Branca, a verdade sobre a origem da Covid-19, botando o Trump aqui, o Trump falando isso, né? Que bom que o Trump tá do lado certo agora, porque eu quero lembrar vocês que o Trump foi pandeminion em 2020, tá? E lembra disso, tá? Quem fez essa parada toda de vacina contra a Covid foi o Trump, tá? Enfim, aqui ó, a origem. A origem próxima da SARS-CoV-20, não sei o que lá, que foi repetidamente usada pela mídia e pelos oficiais do governo Biden para desmentir a teoria do laboratório, do vazamento do laboratório, e foi empurrada pelo Dr. Fauci, né, o mandeta deles lá, para empurrar que a narrativa preferida da Covid é que ela originou naturalmente. E aí ele bota uns fatos aqui, ó. O vírus possui características biológicas que não são encontradas na natureza. Nunca. Tem uma determinada assinatura genética no vírus que não tem em nenhum outro vírus da Covid. Aqui, ó, todos os dados mostram que a Covid, todos os dados dos casos de Covid vêm de uma única introdução em humanos. Como é que aconteceu em 2002, quando teve a primeira pandemia de Covid? Teve várias introduções em humanos. Por quê? Porque o vírus, o que acontece? Ele sofre uma mutação, ele fica um pouco mais possível de ser passado para humanos, né? Então, de uma espécie intermediária para humanos. E daí, ou seja, passa para várias pessoas, até que uma pega e daí vai a Covid. Mas você tem evidência de várias passagens entre o animal e o ser humano. Tem mudanças entre essas várias coisas. Nesse caso não teve, foi uma única introdução. E aqui, ó.
A cidade de Wuhan é casa do principal laboratório de pesquisa do SARS, né, no vírus da Covid, que tem uma história de produzir pesquisa de ganho de função, alteração genética para tornar ele mais provável de contaminar humanos em níveis inadequados de biossegurança. O laboratório de Wuhan é nível 4 de segurança, mas isso não quer dizer que ele não tenha laboratórios dentro dele que são menores do que isso. O nível 4 realmente é um nível quase paranoico de segurança. Mas dentro do laboratório de Wuhan tem pesquisas sendo feitas em nível 2, 3. O caso da Covid era no nível 2, que é um nível bem aberto no final das contas, né? Aqui, ó, item 4. Pesquisadores do Instituto de Wuhan estavam doentes com sintomas parecidos da Covid no outono de 2019, meses antes da primeira vez que o Covid foi encontrado lá no mercado de carnes de Wuhan, no mercado de peixes de Wuhan. Por todas as medidas da ciência, se tivesse evidência de origem natural, isso teria já aparecido, mas não apareceu. É o que eu falo, nas outras evidências, as outras vezes que teve pandemia com esse vírus SARS, que foi em 2002 e foi em 2009, né? Em 2002 foi na própria China, em 2009 foi no Oriente Médio. Isso, rapidamente eles descobriram qual foi o animal que transmitiu para o ser humano. Foi o pangolim? Não, foi a raposa almiscarada em 2002 e o camelo em 2009, né? E dessa vez não sabiam o que era, traçaram um monte de hipóteses de animais e não encontraram nada, né? Aqui, ó. Laboratório de Wuhan está aqui, e o mercado onde teve os primeiros casos registrados, que foram reconhecidos como casos, né? Ou seja, é muito pertinho, cara, é do lado na cidade. E olha só que coisa curiosa, se você pegar esse meu vídeo aqui, ó, de novo, do dia 2 de fevereiro... Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turguniev. O coronavírus 219nCoV vazou do laboratório de Wuhan. Aqui, ó, olha o meu vídeo falando que pesquisadoras chinesas estavam doentes com alguma coisa na época, né? E falando sobre a mudança genética, o caso clássico de mudança genética, né? Aí eu falo aqui sobre o mercado de peixe de Wuhan, que de fato é uma nojeira esse mercado, é uma coisa impressionante como é que eles deixam isso, mas de qualquer forma, né, falo que... eu falo também do pessoal que comia alimentos estranhos, que chegaram a culpar esse pessoal pela Covid. É lógico que isso não tinha nada a ver, isso daí, né? Sopa de morcego e não sei o que lá. E falo que o laboratório fica exatamente pertinho dali, né? Instituto de Virologia de Wuhan, no final das contas. E falo sobre os vários trabalhos que estavam sendo feitos no laboratório de pesquisas do SARS aqui, ó, um monte de pesquisa do SARS, exatamente pesquisando esse tipo de vírus, ou seja, tá mais do que óbvio isso. Aqui, ó, falo também sobre o caso, aqui, ó, a distância aqui, ó, o laboratório de virologia de Wuhan e o mercado aqui. A mesma coisa que o Trump colocou aqui, ó, eu coloquei no meu vídeo também aqui, olha só, é muito pertinho, cara. É do lado praticamente uma coisa da outra, né? E daí, ou seja, é muito óbvio que foi isso que aconteceu, é muito óbvio que vazou do laboratório. O que chama atenção é que esse pessoal está falando isso agora, em 2025. Eu falei isso em 2 de fevereiro de 2020, ou seja, era óbvio, naquele momento já era óbvio isso, né? Aqui o pessoal explica, aqui ó, o pessoal falando como é que tinha diferenças genéticas que não eram explicadas em outras espécies, já se sabia isso. A pandemia começou em novembro, né? A pandemia de forma geral começou em novembro de 2019. Em fevereiro de 2020 já tinha essas informações que tinha coisas genéticas estranhas nesse vírus, que não era um vírus muito normal, não era uma coisa muito normal nisso daí. Então aqui a Lancet já tinha pesquisas mostrando que algumas sequências eram sequências que não eram naturais, ou seja, era coisa que tinha indicação de manipulação genética, e no final das contas esse é o problema, né? Ou seja, era óbvio desde então. E o que aconteceu? Por que foi isso? Justamente pela mídia querendo colocar a culpa no Bolsonaro, no Trump. Se a culpa é obviamente da China, não é culpa do Trump, não é culpa do Bolsonaro. Ainda hoje você vê gente aqui no Brasil falando, não, porque o Bolsonaro matou não sei quantas mil pessoas na pandemia, não sei o que lá. Não, o Bolsonaro não matou ninguém, meu amigo.
aliás, não tem lógica nenhuma isso, né? Porque se alguém é culpado por essa pandemia, é a China. E o Bolsonaro, em termos de vacina, porque atrasou 6 meses a vacina. Não, que é isso? O Brasil foi o terceiro país do mundo a ter vacina, foi um dos primeiros países do mundo a ter vacina. Rapidamente tinha vacina aqui no Brasil e rapidamente chegou em todo mundo a vacina. O do Dória foi no dia 21 de janeiro, do Bolsonaro foi no dia 28 de janeiro. Em janeiro de 2021 já tinha vacina no Brasil. Então, assim, é uma história que não tem pé nem cabeça no final das contas, né? Ou seja, mostra claramente o que eu falo para vocês. Não estou dizendo que o vírus tenha sido liberado para fazer política, mas uma vez que o vírus estava aqui, o pessoal da esquerda viu a oportunidade. Vamos botar a culpa no Bolsonaro e lá nos Estados Unidos vamos botar a culpa no Trump da Covid. E partiram para cima com toda a força, com essa história toda essa narrativa. E daí eu fico me perguntando o que esse pessoal não fez para até piorar a situação, porque uma vez que era contra Bolsonaro, né? E eles queriam destruir Bolsonaro, né? Então o que esse pessoal não fez para piorar a situação ainda mais, né? Lá nos Estados Unidos também, justamente para ter muitas mortes, para poder culpar Bolsonaro, culpar Trump e coisa e tal. Eu fico me perguntando isso até hoje, né? Enfim, o Trump colocou aqui o aviso, mostrando como que era óbvio esse tipo de coisa, né? A indicação de que isso aconteceu na coisa, mostrando as falhas dos estados que usaram máscara e que fizeram isolamento radical, que o número de mortos foi tão grande ou até maior nesses estados do que em estados que deixaram tudo aberto. A Flórida abriu tudo rápido, a Flórida chegou a fechar, tá? Mas depois abriu tudo rapidamente e nunca mais fechou nada. Enquanto Nova York e Califórnia ficaram fechados um tempão, né? Enfim, tem aqui um monte de dados aqui para provar exatamente que a Covid foi culpa da China. Olha aqui o pessoal, aqui, o que diz o novo site da Casa Branca? Não porque foi no laboratório de Wuhan. E o que se sabe? Não, porque a OMS falou que as primeiras conclusões diziam que era biológico. Em 2022, a OMS diz que as investigações foram bloqueadas pela China, que não tem como saber de onde saiu, né? Em 2023, pesquisadores divulgaram dados inéditos sobre a Covid e analisaram amostras do mercado de frutos do mar e de animais selvagens. Segundo o estudo, amostras que testaram positivo para o vírus também continham material genético de animais selvagens. Ou seja, já está voltando a história que foi natural. Repara como é que é impressionante, bicho. Esse pessoal quer botar a culpa no Trump pela Covid e a culpa no Bolsonaro. Já estavam falando que saiu no laboratório mesmo agora, não que mudou, que não sei o que lá, que não pode, que é o natural mesmo, que se o Trump está falando que é A, então é porque é B. Se o Trump falasse que era B, é porque era A, né? Cara, que coisa impressionante esse negócio da Covid, até hoje rendendo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.